Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos a mais um aprofundamento aqui no Centro de Mídias, cujo componente é as narrativas históricas e a sua produção material e imaterial. Nós já estamos no nosso desenvolvimento, tá? Então, na aula anterior, a gente já passou a introdução, já mostrei para vocês também qual é a atividade principal da nossa atividade 3. E agora a gente vai ver aí as nossas habilidades na tela e começar aí a responder a nossa atividade. Vamos lá para a nossa telinha, as narrativas históricas e a sua produção material e imaterial, né? Nós estamos na atividade 3, no nosso desenvolvimento. Quem estará comigo na Libras hoje é a Amanda e depois o Rafael. E agora vamos para as nossas habilidades lá na tela. Primeira habilidade: levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural em âmbito local, regional, nacional ou global, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Qual é a nossa habilidade de formação geral básica? É analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. E quais são os nossos objetos de conhecimento? A herança cultural e a valorização da memória e do patrimônio histórico, cultural, material e imaterial, a diversidade cultural e as suas dimensões. Qual é a nossa estratégia principal? Sala de aula invertida. E também pode ser uma produção de notícia, tá? Que faz parte aí da nossa atividade, do nosso desenvolvimento, tá? Então, na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre como funcionam os museus, né? Qual que é a estrutura de um museu, como ele funciona e qual a importância dele para preservar os objetos aí da nossa cultura material, tá? Então, a gente viu que nós temos, né, os nossos bens materiais e imateriais, né, os nossos patrimônios. Um patrimônio material é uma coisa física, tá? E um patrimônio imaterial não é físico. Pode ser, por exemplo, uma dança, uma música, uma receita de culinária. Tudo isso pode ser um patrimônio imaterial, tá? E do patrimônio material, aí nós temos uma das formas, né, uma das maiores formas de preservação, que é através dos museus, tá? Então, vamos recapitular o conteúdo da aula anterior e avançar para o nosso desenvolvimento, né, para a resposta da nossa atividade. Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Bem, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Na aula de hoje, vamos rever os conceitos sobre museologia. E após isso, vamos responder à atividade 3, utilizando como exemplo o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Museu Nacional do Rio de Janeiro. Bons estudos e já vamos aí para nossa definição de museu. Isso aqui a gente viu na aula anterior, tá? Então, qualquer museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e do seu entorno para educação e deleite da sociedade. Então vocês conseguem perceber, quando a gente fala de educação, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que o papel do museu não é só armazenar e preservar os itens históricos, né, a cultura material. Ele também tem um propósito de educar. Então a gente viu nas aulas anteriores, né, sobre a história dos museus, que é só mais recentemente que ele tem esse papel de educação, né? A gente viu que na antiguidade ele tinha... a gente não tinha definição de museu, né? Quando a gente viu a Biblioteca de Alexandria, que ela tinha um zoológico, ela tinha uma parte, um espaço dela para estudos. Aí depois, na Idade Média,
a ideia de biblioteca, né, e de museu, ela cai e surge só o colecionismo, que é você armazenar os itens para você, tá? Ou para sua família. Enfim, aí a gente percebe que lá na Idade Média era aquele conceito de pessoas nobres e ricas que armazenavam itens valiosos, tá? E no caso da Igreja Católica daquela época, era para armazenar os bens que eles consideravam relíquias, beleza? E depois, no período moderno, a gente tem já a ideia do museu mais com a cara mais ou menos parecida, né, com o que nós temos hoje, baseado aí, inspirado no modelo da antiguidade, né? Então a gente viu um pouquinho sobre o Museu de Ashmolean, tá? Que é o primeiro museu do período moderno, beleza? E o papel dos museus contemporâneos, que é difundir principalmente a educação, tá? Então você preserva e você educa a população. Vamos avançar um pouquinho lá na nossa tela, vamos lá. Qual que é a estrutura e organização de um museu? Ele é dividido em várias etapas, né? Várias partes. Nós temos a administração geral, cujo líder vai ser o diretor, né, ou diretora do museu. Então vai ser a pessoa responsável por toda a parte administrativa e também sobre a parte aí das relações públicas, né? Com quem ele vai, essa pessoa no caso, né? Ela vai falar, né? Com a imprensa e também vai trabalhar aí com relação aí à parte de doações, né? Como você vai conseguir doações, como é que vai ser administrado o museu e tudo isso é feito através do plano diretor, tá? Então o plano diretor do museu, ele vai ser organizado aí pelo setor administrativo, né? Pelo diretor ou diretora do museu e ele serve como uma base de como o museu vai ser administrado e como ele vai conseguir recursos financeiros. Beleza? E como é que serão também as exposições? Qual que é a temática desse museu? Vamos avançar para o nosso próximo tópico. Nós temos o acervo, tá? Então o acervo é o local onde os itens históricos, né? Os itens da cultura material, eles são guardados e preservados, tá? Então, quando a gente vai no museu e a gente vai na área de exposição, a gente está vendo os itens, né, dispostos ali pra gente, a gente consegue ver pinturas, esculturas, enfim. Só que isso é apenas uma partezinha do que é o museu. A maior parte dele fica, na verdade, armazenado no acervo, tá? Onde esses itens históricos são guardados e cada item é guardado, por exemplo, em condições específicas, tá? Então, se for, por exemplo, um papel, ele é guardado ao abrigo de luz. Se for, dependendo do objeto, um tecido, uma pintura, ele precisa estar em temperaturas ambientes, tá? Ou normalmente em temperaturas um pouco mais baixas, tá? Para preservar esse item, beleza? E eu comentei com vocês até na aula anterior, né? Que esses itens, cada item, ele tem um valor e esse item ele precisa ser preservado de uma maneira específica. Então, muitas vezes, quando vocês visitarem o museu, vocês vão perceber que dependendo do espaço onde você está, até a temperatura vai ser menor. Ou a gente vê aqueles recados nas plaquinhas, né, falando, olha, não pode tirar foto com flash, porque a luz da câmera, né, e a luz das lâmpadas também pode alterar até mesmo a pigmentação de um determinado item. Se for uma fotografia, por exemplo, e você deixar ela exposta, né, na luz o tempo inteiro, ela começa a clarear e até desaparecer, né? A tintura dela começa a desaparecer e vai ficar só aquele papelzinho branco sem cor, tá? A gente vê isso por conta aí de vários fatores que podem danificar um objeto. Então o pessoal do acervo é responsável por preservar esses itens, beleza? E também por adquirir novos itens para o museu. Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Nós temos a área de segurança, né, que é extremamente importante para proteger os itens, né? A gente sabe que em vários museus nós temos itens extremamente valiosos. E depois nós temos a área de exposição, que é o que está representado ali na imagem, né? Ali nós temos uma família, né, que está vendo uma pintura em um museu, né? Nós temos uma senhora e nós temos uma menina e um menino que estão olhando uma pintura. Eles estão na área da exposição, que é a área onde os itens ficam para você poder ver e apreciar. Vamos para a nossa atividade 3. Então,
Recapitulando aí a nossa introdução da atividade 3, vamos lá. Os alunos deverão se reunir em grupos e fazer uma pesquisa sobre alguns dos itens do patrimônio material ou tangível, né? E que eles conhecem. Se possível, um patrimônio local. Então, vocês se dividem em grupos e procuram um patrimônio material aí do local onde vocês vivem. Para isso, vocês podem pesquisar em locais históricos, museus, centros culturais ou na internet em busca desses importantes componentes da história local. Após a pesquisa, vocês podem responder as seguintes questões. Vamos para as nossas questões. Primeira delas, qual patrimônio material ou tangível escolhido? Qual que é o material, né, o patrimônio material que você vai escolher? Pergunta 2, por que vocês escolheram esse patrimônio? Pergunta 3, qual o contexto histórico desse patrimônio material? Pergunta 4, qual é a importância desse patrimônio para o seu local de origem? E a última pergunta, né, a pergunta 5, quais são os setores responsáveis pela preservação desse patrimônio material? Então, basicamente, a gente consegue perceber que você vai, basicamente, né, escolher um bem material, né, um patrimônio material, se possível, aí do local onde você mora, né, da cidade onde você mora, que acaba sendo mais fácil de pesquisar, e depois você vai responder essas perguntinhas que eu passei para vocês na tela e que vão estar aí no repositório do Centro de Mídias para você conseguir analisar esse material mais a fundo, tá? Então, um exemplo, nas aulas anteriores eu tinha falado sobre uma igreja, né, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e também falei da Igreja Nossa Senhora da Conceição, que fica lá em Guarulhos. Essas duas igrejas, né, no caso, a Nossa Senhora da Conceição, que existe até hoje, e a dos Homens Pretos, que foi demolida. Os dois, né, itens são patrimônio material da cidade de Guarulhos. Então, se eu moro nessa cidade, eu posso falar sobre esse bem material. Então, dependendo de onde você estiver, você vai fazer uma pesquisa, né? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre esses itens históricos, né, da cultura material. Beleza? Então vão ser trabalhos bem diferentes uns dos outros, né? Porque cada um aí mora numa região diferente. Vamos avançar para a nossa tela, vamos lá. Vocês podem responder as questões individualmente ou fazer uma redação do gênero jornalístico, abordando os tópicos apresentados na atividade. Olha só que legal, você pode responder questão, né, por questão, uma por uma, ou você junta todo esse conteúdo em uma redação de gênero jornalístico, tá? Aí você apresenta no final lá na sua sistematização. Bem legal, né? Então temos aí duas formas de responder, lembrando que esse conteúdo é opcional para o professor, né? Então ele pode seguir dessa maneira ou ele pode ir por outro caminho, tá? Tudo bem? Então vamos avançar mais um pouquinho. Hora da resposta da nossa atividade, lá na tela. Hora da resposta. Então eu escolhi um item, né, do patrimônio material, mas não é do estado de São Paulo, tá? Eu resolvi ir lá para o Rio de Janeiro, para vocês conseguirem pesquisar mais sobre São Paulo, né? E eu fui aí para outro estado, para também não responder a atividade de quebra aí para vocês, tá? Mas vamos ter muitas curiosidades. Então, qual o patrimônio material ou tangível escolhido? Eu escolhi o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Por que vocês escolheram esse patrimônio? Por que eu quis escolher o Museu Nacional do Rio de Janeiro? Porque na aula passada eu passei um vídeo que falava sobre ele. Se vocês assistiram o conteúdo, vocês vão encontrar esse videozinho. E também pela sua importância histórica para o país. Porque além de ser um patrimônio que ficou em destaque aí pelo incêndio ocorrido em 2018. Então, em 2018, a gente teve um incêndio lá no Museu Nacional e depois desse incêndio, né, ele acabou sendo muito conhecido, né? Ele
esse incêndio ele passou internacionalmente, né? Vários canais de TV fora do Brasil, no Brasil, enfim, na internet. Esse incêndio ele teve uma proporção muito grande e muitas pessoas acabaram conhecendo o Museu Nacional justamente depois do incêndio. Eles não conheciam anteriormente. Então hoje a gente vai ver um pouquinho de como é que era esse acervo histórico aí do Museu Nacional, tá? E um pouquinho da área de exposição. Vamos lá para a nossa próxima pergunta na tela. Qual o contexto histórico desse patrimônio material? Vamos lá. O Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a UFRJ, é a mais antiga instituição científica do Brasil, que, até setembro de 2018, figurou como um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas. Localiza-se no interior do Parque da Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro, estando instalado no Palácio de São Cristóvão. O palácio serviu de residência à família real portuguesa, de 1808 a 1821. Abrigou a família imperial brasileira de 1822 a 1889 e sediou a primeira Assembleia Constituinte Republicana de 1889 a 1891, antes de ser destinado ao uso de museu, né? Que aí foi no ano de 1892. O edifício é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é o IPHAN, desde 1938. Então, basicamente, antes de se tornar um museu, esse espaço, né, era um palácio da família real portuguesa e depois virou palácio dos imperadores do Brasil, tá? Do Dom Pedro I e do Dom Pedro II, tá? Principalmente aí do Dom Pedro II. E depois, quando a monarquia cai no Brasil, né, e o Dom Pedro II é expulso do país com a família real, esse espaço ele é ressignificado. Então, em vez de deixar esse patrimônio, né, da família real ali parado, né, o governo republicano resolveu transformar ele num museu. Vamos avançar agora na nossa tela mais uma vez. Aqui nós temos, né, uma imagem bem bonita, né, da entrada aqui, né, do museu, né? Então nós temos o panorama do Museu Nacional no Paço de São Cristóvão, né? E essa fotografia aí, ela é do ano de 2011. Então, a gente percebe, né, que é um palácio muito grande, né? E depois ele se torna aí um museu. Então, aqui era a casa da família real. Lembrando que a capital do Brasil, né, durante o período aí da monarquia no Brasil e até o comecinho da República era lá no Rio de Janeiro, tá? Então nosso Distrito Federal era no Rio de Janeiro e aqui nós temos a sede, né, onde os monarcas aí, né, os imperadores do Brasil ficaram, beleza? Onde eles moravam. Vamos avançar. Fundado aí por Dom João VI em 6 de junho de 1818, sob a denominação de Museu Real, o museu foi inicialmente instalado no Campo de Santana, reunindo um acervo, né, que foi legado, né, foi tirado da antiga Casa de História Natural, popularmente chamada de Casa dos Pássaros, criada em 1784 pelo vice-rei Dom Luís de Vasconcelos, que tinha aí uma coleção, né, de mineralogia, que são pedras, né, e também de zoologia, tá? Objetos aí relacionados aí aos animais. Então, o museu, ele existia, ele era chamado de Casa dos Pássaros e depois quando cai no caso, o Império no Brasil, o museu é transferido da Casa dos Pássaros para a residência da família real e acabou aí se tornando o Museu Nacional do Rio de Janeiro, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Bem, esse pedacinho aqui eu vou passar aqui e agora sim, vamos falar sobre o incêndio, né? Em 2 de janeiro de 2018, um incêndio de grandes proporções, né? Provavelmente vocês viram em algum local, né? Na internet, na televisão,
causado pela falta de manutenção adequada. Então o museu não estava tendo uma manutenção adequada. Causou aí a destruição de praticamente todo o acervo do Museu Nacional. Em 2019, ocorreu a primeira exposição com itens recuperados do Museu Nacional. Nos dias atuais, o museu ele passa por reformas e restauro dos itens que foram recuperados, mas a maior parte deles acabou se perdendo no incêndio, infelizmente, tá? Então aqui a gente tem uma fotografia bem interessante, né, do incêndio que ocorreu em 2018. A gente percebe ali que a parte que a gente viu da frente do museu, né, praticamente foi inteira destruída, tá? Então, o que restou basicamente foram as colunas, né, a estrutura física, mas todos os itens, né, a maior parte dos itens internos acabou sendo, infelizmente, aí, destruída, justamente aí por falta de manutenção adequada, tá? Então, quando a gente não tem a preservação adequada do patrimônio histórico, né, o patrimônio material, podem ocorrer aí esses acidentes, tá? Então, vamos avançar mais um pouquinho lá na nossa tela. Vamos lá. Falando aí a respeito do acervo do museu, né? Ali, basicamente, o museu possuía mais de 20 milhões de itens catalogados, divididos em coleções naturais, né, da área de geologia, paleontologia, botânica, zoologia, também a parte antropológica, né, que mostrava itens, né, de arqueologia e etnologia, tá? Mostrava um pouco aí sobre os seres humanos. E agora a gente vai ver alguns dos itens encontrados no Museu Nacional. Vamos ver um pouquinho sobre esse patrimônio que acabou se perdendo. Vamos lá. Esse patrimônio aqui é um meteorito, tá? É um meteorito de Bendegó, que foi encontrado em 1784 na Bahia. E ele tem mais de 5.000 quilos, tá? Então ele foi um dos itens que acabou sendo preservado aí do incêndio aí do Museu Nacional, tá? Ele era o segundo meteorito, o segundo maior meteorito do mundo, e hoje ele é o 16º meteorito. Então ali na imagem a gente consegue perceber, né, esse meteorito gigantesco aí, né, e que tem mais de 5.000 quilos, tá? Então é o meteorito de Bendegó, né, que ali fala siderito, tá? Meteorito do Bendegó, siderito descoberto na Bahia em 1784. O que é um siderito? É um meteorito onde a maior parte dele, né, é composto de metal, beleza? Então é um siderito. Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Vamos lá. Então a gente tem, né, esse patrimônio muito legal, né, esse meteorito que era o segundo maior meteorito do Brasil, do mundo, na verdade, né? E o maior do Brasil, e hoje ele é o 16º do mundo. Próximo item, olha só que item interessante, né? Nós temos aqui uma amostra de cristal romboédrico de quartzo sobre a massa de cristais de turmalina verde. Essa é uma peça doada ao Museu Nacional pelo presidente Getúlio Vargas em 1940. Então, é uma peça bem legal que o presidente tinha na sua coleção particular e ele vai e faz uma doação para o Museu Nacional. Vamos para o nosso próximo item. Nós tínhamos, né, no caso, um grande acervo de itens paleontológicos, tá? Que mostra aí, por exemplo, a questão dos dinossauros. Então aqui, né, numa das entradas, né, da área de paleontologia, se você visitasse o museu, você ia ver a réplica de um esqueleto de um titanossauro, tá? Então, era um dinossauro bem grande. A gente consegue perceber aí na imagem onde a gente tem, né, o esqueleto do titanossauro, tá? Uma réplica de um esqueleto de um titanossauro. Bem legal essa imagem, né? Próximo item. Esse aqui é bem legal, pessoal. Aqui nós temos algumas preguiças gigantes, né? O esqueleto de preguiças gigantes. Então aqui, esqueletos de preguiças gigantes. Para quem assistiu aquele filme, né, da Era do Gelo e viu lá... Agora eu não esqueci o nome completamente do personagem, mas ele é representado, né? Porque na época da pré-história, né?
na época da pré-história no Brasil, né, nós tínhamos preguiças gigantes. Então o bicho preguiça, que hoje é pequenininho, ele era gigante, tá? E ele está representado aí nessa imagem que eu passei para vocês. Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Vamos lá. Bem, aqui nós temos o crânio da Luzia, né, que é o ser humano mais antigo encontrado nas Américas, né, no caso, foi encontrado aqui no Brasil, tem cerca aí mais ou menos de 12 mil anos, tá? E o interessante é que a gente tem também uma representação, né, do rosto da Luzia, e vocês conseguem perceber, né, que ela tem traços africanos. Olha só que interessante, que está relacionado aí aos povos que subiram, né, da África e foram atravessando a Ásia e chegaram até a América, tá? Então é uma representação bem interessante, tá? E os ossos da Luzia acabaram sendo preservados, tá? Então eles não foram destruídos no incêndio. Aqui no setor de arqueologia, nós temos um sarcófago de uma sacerdotisa e cantora egípcia, tá? A Xa-Amun-Ensu, que esse sarcófago aqui é do ano 750 a.C. Quem trouxe os itens do patrimônio aí, histórico do Egito, né, alguns itens para o Brasil, foi Dom Pedro II, tá? Ele gostava muito de arqueologia e trouxe esses itens para o Brasil e, infelizmente, esses itens que ele trouxe acabaram sendo destruídos no incêndio, tá? Então aqui ele recebeu, né, de presente esse item, né, esse sarcófago com a múmia, né, de uma sacerdotisa egípcia que também era cantora, tá? Então esse item acabou sendo destruído, infelizmente. E na parte de arqueologia, nós temos uma urna funerária, tá? Essa urna funerária é uma urna funerária da cultura marajoara, da ilha de Marajó, aqui no Brasil, mais ou menos do ano de 400 a 1400 depois de Cristo, tá? Essa urna aqui, ela servia para você enterrar os mortos, tá? Então, os indígenas, no caso, desculpem, que moravam lá na ilha de Marajó, eles enterravam os seus mortos em urnas funerárias. Bem legal essa urna, né? Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Então, temos essa imagem bem legal e agora a gente fecha a nossa aula de hoje respondendo as perguntas, né? Qual a importância desse patrimônio para o seu local de origem? O prédio serviu como residência da família real brasileira e, após a proclamação da República, passou a abrigar o acervo do antigo museu da Casa dos Pássaros. Além de abrigar o museu, o prédio serviu como fonte de pesquisas em diversas áreas. Então, era um local para você pesquisar e estudar, além de ter os itens em exposição. Todos esses fatores justificam a importância desse local para a cultura nacional. E quais são os setores responsáveis pela preservação desse patrimônio material? Quem é que tinha que preservar esse patrimônio, né? O Museu Nacional pertence à UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Que aí os líderes, né, no caso, sofreram várias críticas, né, por conta aí desse incêndio, né? Eles, eu não sei se eles já sofreram alguma punição, né, mas eles sofreram críticas por conta aí da falta de preservação do museu. O que faltou? Faltou verba, faltou manutenção, então tudo isso está sendo investigado, né, até os dias de hoje. Beleza? Vamos avançar para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá, na nossa tela. Na aula de hoje, recapitulamos os conceitos sobre a importância dos museus e resolvemos a atividade 3, utilizando o Museu Nacional do Rio de Janeiro como exemplo. Pergunta para vocês bem importante: qual a importância do Museu Nacional para o Brasil? E que medidas podem ser feitas para evitar, né, tragédias em acervos e museus nacionais? Quais são as medidas, né, que a gente pode usar para tentar evitar esse tipo de acidentes, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E lembre-se de fazer atividade pesquisando aí um patrimônio local, tudo bem? Não deixe de avaliar o nosso conteúdo, comente o que você está achando e a gente se vê na próxima aula, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!